Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe sempre, sua casa, sua vida, sua família e tudo que te pertence. A face do milagre. Que o seu diferencial seja a fé. O que você tem que ter de melhor na vida? A fé. Não é o currículo, não é o talento, não, não são as habilidades e nem os contatos. O que você tem de melhor? A fé. É isso. Que o que você venha se vangloriar disso. Sabe o que eu tenho de melhor? A minha fé. Porque a fé e as obras, quando atuando juntas, operam milagres. Só as obras não resolve tudo, porque aí vira obras de pagãos. Só a fé também não resolve tudo, porque vira a fé dos demônios. Agora, quando a fé e as obras estão atuando juntas, Tiago 2, versículo 22, e a fé é aperfeiçoada pelas obras. Diz para minha fé é pequena, aperfeiçoa a sua fé. Eu quero uma fé maior, aperfeiçoa a sua fé. Melhora, aprimora, apura, aperfeiçoa. Como? Com as obras de fé. Através da fé. Se você crer, mas não agir, não resolve. Se você agir por agir, também não. Tem um texto em Gênesis que conta a história de Jacó, lá no versículo 25 do capítulo 30. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais eu servi, os meus filhos, e partirei. E disse assim: você bem sabe quanto trabalhei para você. Aí Labão respondeu: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Vamos já abrir um parênteses aqui. O Labão era o chefe de Jacó. Também era o sogro. E às vezes trabalhar com a família é mais desafiador do que com estranhos. O Labão, que era um homem ímpio, que não temia ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, nem ao Deus de Jacó, viu, percebeu que estava sendo abençoado por causa do Jacó. Eu vi, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Eu tenho uma pergunta para fazer para você que me assiste. Teu chefe já descobriu que ele está sendo abençoado por sua causa? Quer dizer, ele está sendo abençoado por sua causa? E ele está sendo tão abençoado que já até descobriu isso? Se eu chegar para o meu chefe hoje, como Labão, como Jacó, e falar assim, olha, estou saindo, ele vai dizer, vai com Deus, graças a Deus, não vi a hora, ufa, pode não falar, mas pensa? Ou ele vai dizer assim, não, por favor, não, você não, eu sou abençoado através de você. Então pensa nisso. Sabe que os patrões olham para os funcionários cristãos e pensam exatamente como Labão. Puxa, eu estou sendo abençoado. Eu estou sendo abençoado por intermédio dele. Eu não posso perder esse profissional. Eu jamais mandaria essa pessoa embora. Tudo que eu quero é Jacó aqui comigo. Muitos já pensam, muitos funcionários não, eles não são bênção. Eles já são maldição. Tem funcionário que é um pé, é um problema. Eu sou crente, mas se é um problema ou é uma bênção? Para o patrão, para os clientes, para os outros colegas de trabalho. Eu vou continuar a leitura, você pode terminar aí a leitura, fazer a leitura toda depois. Você vai ver que o Labão, que era o patrão, era um homem mau, aproveitador, mau caráter, desonesto.
Mas o Jacó continuava sendo honesto, continuava trabalhando com dedicação, continuava fazendo a parte dele muito bem feita. O Jacó respondeu, aí o Labão disse assim, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou, diga o seu salário, quanto você quer ganhar para ficar? Jacó respondeu, você sabe o quanto trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor te abençoou depois que eu vim para cá. Você já está há quantos anos nessa empresa aí? O teu patrão cresceu? A empresa cresceu depois que você chegou aí? Depois que você assumiu essa função, esse lugar melhorou? É para ser assim, gente. Senão, que tipo de crente nós somos? Nós damos mais trabalho ou não damos trabalho nenhum? Se você pedir as contas, o teu patrão vai levantar as mãos para os céus e agradecer? Ou ele vai dizer, não, de jeito nenhum. Sabe o que você quer para ficar? Quanto você quer ganhar para ficar? O que nós podemos? Vamos conversar, eu não posso te perder. E não é simplesmente porque ele estava ali trabalhando com um bom profissional, ele estava ali trabalhando com um homem com um currículo especial. Eu descobri que eu estou sendo abençoado por Deus por sua causa. E eu descobri que o Senhor, Deus, me abençoou por sua causa. Não se tratava de currículo, não se tratava só de trabalho por trabalho, de competência profissional, técnica, de formação, se tratava de bênção. Esse é o nosso diferencial, esse tem que ser o diferencial. Não quero te perder, não só porque você é um ótimo funcionário, mas porque a bênção de Deus está sobre você. Isso aconteceu com José, lembra do José? O Potifar era abençoado por causa do José. Lembra do José na cadeia? O carcereiro viveu os melhores anos da vida dele. Ser carcereiro, agente penitenciário, não é fácil. Mas viveu um momento de paz na vida dele quando José passou a trabalhar para ele. E eu sei que o Jacó vai dizer assim, e agora? Como é que eu faço com a minha própria família? Tudo tem sua hora. O José foi instrumento para abençoar Potifar, instrumento para prosperar e enriquecer Potifar, instrumento para abençoar o carcereiro, instrumento para abençoar e mudar o ambiente no calabouço, na prisão do palácio. Mas o dia dele chegou. Você sabe que depois Deus tirou ele de lá e fez dele o governador de todo o Egito. O Jacó, nós vamos ler daqui a pouco, eu vou ler aqui, que ele se tornou um homem muito rico e bem-sucedido, dono de camelos, jumentos, ovelhas, muitos servos e servas. O Davi passou anos fugindo do Saul, mas se tornou rei. Versículo 31. Labão falou assim, o que você quer que eu te dê? Não quero que você me dê nada. Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Não quero nada, não. Na verdade, quem vai me dar é Deus. Eu vou fazer a minha parte, vou executar o meu trabalho, mas vamos deixar claro aqui que eu não quero nada teu, não. Eu tenho que, de novo, conversar com quem me ouve aqui. Gente, a maioria das pessoas quer receber. Ninguém me dá nada, ninguém me apoia, ninguém me ajuda. Não. O Jacó disse assim, eu não quero. E ele tinha exemplo em casa, do pai e principalmente do avô. O avô Abraão disse isso para o rei de Sodoma. Eu não quero nada teu, não. De mãos levantadas disse Abraão, não quero nada de Sodoma, nada do rei de Sodoma. Eu não quero nada. Porque amanhã, quando Deus me enriquecer, você não vai dizer que foi você que me enriqueceu. Não quero nada, não. O Isaac, no tempo dos filisteus, não teve nenhuma ajuda de Abimeleque dos filisteus. Ao contrário, teve só dor de cabeça. E não recebeu nada deles. Ao invés de ajudar os filisteus, ao invés de ajudar a cavar poço, entulhavam os poços de Isaac. Mas ele enriqueceu. E agora está aqui Jacó, não quer nada, não. Não cai nessa armadilha. Ninguém me ajuda, ninguém me apoia, ninguém me reconhece. Deus, confia em Deus. Confia no Senhor. Sabe, a hora que eu enriquecer, ninguém vai poder dizer foi por causa do fulano, foi por causa do ciclano. Não, foi por causa de Deus. E Jacó disse assim, não quero nada seu. Você não vai me dar nada. Você não vai me dar nada. Sabe o que você vai fazer?
a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Ele disse assim: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles as ovelhas salpicadas e pintadas, e os cordeiros pretos e as cabras pintadas e salpicadas. Aí, naquele mesmo dia, versículo 35. Labão separou todos os bodes com listras, manchas, 37. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listas brancas, descascando parcialmente e expondo a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto dos bebedouros, na frente dos rebanhos, lá no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam os filhotes listrados, salpicados e pintados. Qual foi o contrato ali feito entre Jacó e Labão? Meu salário não está nem na tua mão, nem minha. Eu vou fazer o meu trabalho, vou cuidar do rebanho. Se nascerem filhotes salpicados, meu salário. Se nascerem filhotes listrados, meu salário. O Labão falou, então está de acordo. Só que o Jacó não ficou ali esperando para ver o que ia acontecer, não. Como ele precisava de filhotes, como ele precisava que os filhotes fossem listrados, ele pegou uma vara verde de estoraque, de amendoeira, de plátano. Pegou lá um estilete, uma faca, uma pedra afiada e começou a descascar aquela vara. E foi fazendo listas naquela vara. Você tinha ali uma varinha verde com listras. E fez um varal lá e pendurou essas varas onde os animais bebiam água e se acasalavam. Os animais estavam bebendo água e se acasalavam ali naquele lugar. E os filhotes que nasciam eram listrados, malhados, como Jacó determinou. Veja que o Jacó, ele não fez simplesmente uma oração e disse, Deus abençoa meu rebanho. Ele foi lá, pegou as varas, fez as listas, colocou no bebedouro dos animais. E eu não acredito que ali tinha alguma propriedade genética, biológica, médica, científica. Não tem nenhuma base científica para isso. Eu nunca vi um médico explicar isso. Eu nunca vi alguém da área dizer que é assim. Senão está todo mundo agora fazendo listrinha em varas e os filhotes estão nascendo listrados. Não é isso não. Se tratava da fé dele. Mas não só uma fé de boca. Estou te mostrando o Jacó trabalhando duro, trabalhando de dia, trabalhando de noite, se esforçando bastante. E não só trabalhando como o administrador do rebanho, o cuidador daquele rebanho, o pastor daquele rebanho, mas pela fé, agindo pela fé. Porque é um absurdo fazer listras em galhos e os animais nascerem listrados conforme as listas dos galhos, das varas. Isso não tem base científica, isso não tem base médica, isso não tem explicação lógica. Está na hora de nós cristãos, que somos do campo da fé, começar a ter atitudes que não têm explicação lógica, que também não têm explicação, a não ser a fé. Vamos ser mais um na multidão ou vamos começar a fazer uso da fé também? Vamos fazer uso da fé. E às vezes a fé ela vai ser representada assim com coisas que não tem nem explicação. Não tem base, não tem explicação. Eu não conheço ninguém que fez isso, nem antes nem depois de Jacó, só ele. Que seja a nossa vez agora em nome de Jesus. Procura saber o que representa isso na tua vida e vai fazer. E colha aquilo que você crê, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, essa oração por si só já é uma forma. Participar desse remanescente, ouvir essa mensagem, orar como nós estamos orando, já é, de certa forma, fazer listras nas nossas varas de amendoeiras. Fazer listras. De repente, ir lá até o lugar, estender as mãos, orar, abençoar, ungir. Isso é a mesma coisa que fez Jacó.
que essa pessoa ela entenda que precisa, pela fé, agir também. Que não basta, a fé não basta ser uma fé interna, tem que ser uma fé externa, ou seja, tem que ter atitude, tem que ter obra, tem que alguma coisa tem que ser feita. Que essas pessoas saiam desse mundinho aí de religiosidade e passem a agir pela fé, tomar atitudes pela fé e colher os resultados. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vai lá, vai fazer o que tem que fazer. Não fica aí só, eu creio, mas eu tenho que agir. Eu, por exemplo, creio que quando eu saio para viajar, o meu carro está protegido pelos os anjos do Senhor. Eu creio, mas eu oro antes de sair. Eu unjo antes de sair. É assim, nós somos assim. É assim que a gente faz. Eu construí minha casa, mudei de casa, etc. Eu sei que a bênção do Senhor está comigo, mas eu unjo quando chego lá. É a vara, é as listas, é agir pela fé. O rei Jeoás lançou a flecha pela janela. O Abraão pisou na terra. O Jacó fez listas. O Isaac cavou poços. Jesus cuspiu no olho do cego. Posso te trazer inúmeros exemplos. Vai lá e faz pela fé o que tem que ser feito. Deus te abençoe, forte abraço. Graça e paz.